Então vamos a partir de versículo 6, nós estávamos no versículo 6, eu acho, 8 de João 3, na semana passada, o encontro lá de Jesus com Nicodemos. Nós vimos as perguntas iniciais, ou a pergunta inicial de Nicodemos, que na verdade não foi uma pergunta, ele só começa cumprimentando Jesus, e Jesus já vai falando com ele que ninguém pode entrar no reino dos céus se não nascer de novo. E aí Jesus explica para Nicodemos o que é nascer de novo, né? Então vamos pegar a partir daí, só para fazer um resumo da aula passada, para quem não veio, e para quem veio, a gente pegar ali o fio da meada, né? Eu vou fazer um resumo, mas usando outro texto. Eu vou usar o texto de 1 Coríntios, capítulo 6. Por que eu vou resumir João 3 usando 1 Coríntios? Porque é o mesmo assunto, é praticamente a mesma coisa, tá? Então, obrigado, irmão. Abra sua Bíblia, pode deixar aberto em João 3, que a gente vai estudar João 3 hoje, mas a gente vai começar fazendo uma recapitulação da aula passada, usando 1 Coríntios 6, e os irmãos já vão perceber por que eu escolhi esse texto, só para ter um segundo texto aqui no Novo Testamento que fala sobre a mesma coisa. 1 Coríntios 6, de 9 a 11, ele vai mostrar os efeitos do novo nascimento. O que o novo nascimento causa nas pessoas, né? João 3, de 1 a 6 fala sobre o novo nascimento, e 1 Coríntios 6, de 9 até 11, fala dos efeitos, do que o novo nascimento causa nas pessoas. Então diz assim: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus, pelo Espírito do nosso Deus. Lembra que a gente, quando foi falar sobre o novo nascimento, Jesus fala que é importante você nascer da água e do Espírito, né? E esse nascer da água significa o próprio lavar do Espírito Santo. Quando você recebe Jesus como Salvador, o Espírito Santo entra em você, ele te purifica, ele lava você. E é isso que é nascer da água e do Espírito. É como o Espírito sendo derramado em você e te lavando, né? Quando você crê em Jesus Cristo como seu Salvador. E aí Paulo aqui está falando que você foi lavado, né? Você foi lavado, versículo 11, pelo Espírito, e com isso você foi santificado. Você foi separado para Deus, você foi colocado à parte deste mundo, porque este mundo pratica essas coisas do versículo 10 com naturalidade. Às vezes o crente cai nesses pecados que estão no versículo 10, tá? A gente cai em alguns desses pecados e em outros também. Só que o incrédulo, ele pratica isso com naturalidade. Alguns desses pecados do versículo 10, vamos dizer assim, os incrédulos podem até admitir que está errado. Por exemplo, bêbados, né? Tem muitos incrédulos que não gostam disso, a bebedice. Eu não gosto de bebedice, né? Eu acho errado. O maldizente, mas ao mesmo tempo eles falam mal de Cristo. Quem não crê em Cristo fala mal de Cristo, fala contra o Filho de Deus. Roubadores, você tem então ladrões. Geralmente as pessoas não gostam de ladrões, mas outros pecados que estão aqui são defendidos, né? Como por exemplo, efeminados, são defendidos como se não fosse um pecado, né? Então, mas é um pecado. Os idólatras são defendidos como se não fosse um pecado, mas é um pecado. Então, essas práticas do versículo 10, algumas delas são defendidas pelos incrédulos e outras são condenadas pelos incrédulos. Mas o problema é o seguinte: nenhuma delas tem perdão para os incrédulos. Esse é o problema dos incrédulos. Eles não têm perdão para essas coisas porque eles não aceitam o perdão que Deus oferece, que é pela fé em Jesus Cristo. E esse é o lavar
que Deus providenciou para as pessoas. Olha, eu sei que a humanidade tem esses pecados do versículo 10 e muitos outros, o homem é pecador. Deus fala que eu providencio uma salvação, um meio de você se purificar, um meio de você se lavar, é pelo Espírito Santo, pela fé em Jesus Cristo. E aí as pessoas não querem essa, então continuam sujos. O crente, como eu falei, às vezes cai nesses pecados, mas ele tem a lavagem do Espírito, ele é lavado pelo Espírito. Esse lavar do Espírito é constante, nós estamos sendo constantemente lavados dos nossos pecados, nós fomos purificados e santificados, e temos sempre um advogado a nosso favor perante Deus. Os incrédulos não têm isso, porque rejeitaram o advogado, porque rejeitaram o Espírito Santo, rejeitaram a palavra de Deus, rejeitaram essa lavagem do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo, então, no novo nascimento, nos santifica de todas essas coisas. E aí você volta então no João 3, João 3 então fala justamente deste conceito, né? E ele vai falar então lá no João 3, no versículo 6, podemos pegar daqui, que eu acho que nós não trabalhamos muito o versículo 6 na semana passada, quando Jesus fala do nascer de novo. E ele fala então no versículo 6, João 3, 6, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Nascido do Espírito é Espírito. Para entrar no reino dos céus, não basta nascer judeu, porque eles confiavam nisso. Eu sou o filho de Abraão, eu vou entrar no reino dos céus. Então Jesus está falando, não basta, nós já falamos isso semana passada, ele repete, enfatiza que por quê? Porque nasceu judeu, tudo bem, mas você é carne, você precisa nascer do Espírito para ter o seu espírito regenerado. Existe uma transformação interior que não aconteceu ainda em você, Nicodemos, que precisa acontecer, senão você fica de fora do reino dos céus. Então não adianta você nascer judeu, não adianta você guardar, entre aspas, os mandamentos, porque ninguém guarda com perfeição, você precisa nascer de novo. Aí você pode pensar nesse sentido, aquilo que Jesus fala para Nicodemos é mais ou menos o mesmo efeito do que ele fala para o jovem rico, né? Quando o jovem rico vem falando para ele, o que eu faço para entrar no reino dos céus? Aqui, a mesma situação, é o mestre do Sinédrio lá em Israel, perguntando para Jesus, ou conversando com Jesus, e Jesus explicando o que você faz para entrar no reino dos céus. O jovem rico achava que era guardar todos os mandamentos. Eu guardo todos os mandamentos, mas não é. Não adianta você se esforçar por guardar todos os mandamentos, você não vai entrar no reino dos céus. E você tem, por quê? Porque vai faltar, né? Sempre vai estar em falta. Você não vai ser perfeito no guardar os mandamentos. Então, a resposta que o jovem rico precisava, e na verdade ele não ficou para ouvir, porque ele não seguiu Jesus, porque Jesus falou para você, olha, larga, vende tudo e me segue. Se ele seguisse Jesus, ele ia aprender. Mas ele preferiu não seguir Jesus, porque o que Jesus pediu, ele achou que era demais para ele. Então ele ficou sem a resposta, mas Nicodemos recebeu a resposta. Você precisa nascer de novo, nascer da água, do alto, nascer da água e do Espírito, né? É isso que precisa. Então, o homem não chegou aonde está por meio de uma evolução. Os animais não evoluem e se transformam em seres humanos. Vamos colocar assim uma ilustração. Da mesma forma como um bicho não naturalmente se transforma num ser humano, e a prova disso é que você nunca vai ver isso acontecendo na natureza. Pode esperar milhares de anos, você nunca vai ver um bicho se transformar num ser humano. O ser humano é a única espécie do mundo que é do jeito que é, porque ele foi feito separado. Porque se fosse simplesmente processos naturais de mutações aleatórias e seleção natural, haveria outras espécies que também se transformaram em seres inteligentes e estariam competindo conosco pelo domínio da Terra. Mas isso não aconteceu, porque nós fomos feitos diferente. Então, da mesma maneira como biologicamente, fisicamente, um animal não se transforma num ser humano, apesar de que a forma pode ser muito parecida, né? Olha o esqueleto de um gorila ou de um chimpanzé e coloca do lado de um ser humano, você vai ver muito parecido, muito parecido. Geneticamente muito parecido, a matéria-prima é a mesma, a forma é a mesma, parecida.
Mas olha o comportamento. Dois mundos completamente à parte. Dois mundos completamente separados. Não há como comparar. Não há como comparar. O ser humano mandou o chimpanzé para o espaço, não foi o contrário. Então, coitado do chimpanzé, né? Mas foi feito. Então, não há como comparar. Então, não acontece. O animal não evolui para se transformar num ser humano. Da mesma maneira, um homem natural não evolui naturalmente para se transformar num homem espiritual. Isso não acontece. Você pode se esforçar ao máximo, você pode ensinar a lei para ele desde criancinha, olha, decore os mandamentos, cumpra os mandamentos, ele não vai se transformar em nova criatura porque ele cumpriu os mandamentos. Não vai acontecer. Ele vai continuar sendo um homem natural, um homem caído, uma mulher caída. Ele não vai se transformar em um santo, em um filho da luz, em um filho de Deus, um santificado, um justificado, um lavado pelo Espírito, porque ele se esforçou muito e foi muito bem treinado. Não vai acontecer. É necessário nascer do alto, tá? Então é isso que Jesus está tentando inculcar na cabeça de Nicodemos aqui. Não adianta se esforçar com meditações, não adianta esperar reencarnações para evoluir espiritualmente, não vai acontecer. Não adianta você se empenhar em suas obras, né? Mas ele medita 5 horas por dia, meditação transcendental. Olha, isso pode acalmar ele, né? Eu vou esvaziar minha mente dos desejos, dos sentimentos, da ira, da paixão, disso eu vou ficar zen. Tudo bem, você ficou zen, mas ficar zen não te transforma em nova criatura. Você continua sendo o mesmo ser humano, só do alto que você é transformado. E essa transformação não é por meditação. A Bíblia diz que ela é por fé no Filho de Deus. Aí acontece a transformação. É só isso que transforma um ser humano, um homem natural, em um homem espiritual. E aí você tem, então, o versículo 6, ele diz isso bem claro: o que é nascido de carne é carne. Você só se transforma o seu espírito se você nascer do Espírito. Versículo 6. Versículo 7: não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Agora ele já está falando do vento, porque ele introduziu o vento aqui, né? O vento, se você pensasse em hebraico, a palavra para vento e para espírito é a mesma. No grego não necessariamente, mas o hebraico eu lembro que é a mesma, é o ruach, né? É o sopro, é o vento, e o espírito é a mesma coisa. Então ele está comparando aqui o Espírito Santo com um vento, da mesma maneira como o vento sopra onde quer e você não sabe o que o produziu, de onde veio e para onde vai. Os homens não sabiam naquela época nada a respeito disso do ponto de vista científico. Hoje em dia até sabem as causas disso, mas a ilustração ainda é válida. Estou vendo aqui as folhas balançando, às vezes vão para lá, às vezes vão para cá, as árvores ali atrás. Eu não consigo prever o movimento das folhas, porque o vento está soprando como quer ali, né? E o Espírito Santo ele é assim. O Espírito Santo ele é assim também. Ele vai agir, você não sabe como ele age, mas você vê que ele age. Você pega uma pessoa que você pregou e pregou e pregou e parece que não tem mudanças, e de repente você encontra com ele 2 anos depois e é outra pessoa. Essa pessoa se converteu e você conversa com ela e você vê que é outra pessoa. Isso já aconteceu comigo, assim, pessoas que estavam no nosso convívio e que tinham um comportamento assim reprovável, e a gente fala de Cristo para ela, né? Nada parece que muda aquela pessoa. Eu encontrei assim uns 3 anos depois, encontrei no supermercado a pessoa, e só de olhar para ela assim, fisionomia completamente diferente, parecia um santo, né? Assim, aquela pessoa que muda até o semblante, né? E você conversa com ela assim e vê que mudou totalmente. O que aconteceu, né? Não parece a mesma pessoa, e não é a mesma pessoa. O Espírito Santo transformou aquela pessoa, o jeito de falar, o jeito de se vestir, o jeito de agir, o jeito de olhar, o jeito de sorrir, tudo é diferente. Parece que aquela malícia toda foi embora, né?
não tem mais nada daquilo. A gente sabe que dentro ainda tem as lutas, existem as duas naturezas, eu sei, né? Existe o velho homem e o novo homem, está ali, mas um sobrepuja o outro, né? Antes só tinha o velho, né? O outro só tinha o natural. Agora você tem dois, você tem o velho e tem o novo, né? Tem o novo homem, que é perfeito em Cristo. Então existe uma mudança. E você não sabe quando ela vai acontecer, porque o vento sopra onde quer, e você não sabe, né? O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, que você percebe quando ele agiu, você vê a mudança claramente, mas você não sabe de onde veio, nem para onde vai. Assim é tudo que é nascido do Espírito. Por que alguns não nasceram de novo ainda, né? Por que está falando o mesmo evangelho para esse e para aquele, e não houve a mudança, e para o outro houve, né? Você não sabe. Você vai continuar orando, vai continuar falando, mas você não tem o poder de produzir o Espírito Santo na pessoa, de produzir a nova vida, de produzir o novo nascimento. Você pode comunicar a verdade do Evangelho, você vai comunicar o Evangelho, e você vai orar e esperar, mas quando o vento soprar onde ele quiser, vai acontecer. E ninguém pode segurar o vento, não dá para estocar o vento, não dá para armazenar e não dá para conter, não tem como. Ninguém pode segurar o vento do Espírito Santo quando o Espírito Santo age. Ninguém tem este poder, é o poder de Deus transformador, que quebra os corações, que muda as mentes, que transforma as pessoas, e o diabo não pode mudar isso, a carne não pode mudar isso, não pode vencer isso. É a ação poderosa do Senhor Jesus. E aí Nicodemos, é claro, ele não entende, né? Ele vê ali no versículo 9, Nicodemos respondeu e disse: de como pode ser isso? Está falando de novo nascimento, está falando do vento que sopra onde quer, e está falando que eu estou fora do reino dos céus, eu que sou do Sinédrio, que conheço a lei, que sou mestre em Israel, e você está dizendo que eu não posso entrar se eu não nascer de novo, mas se eu não posso, quem é que pode, né? Então ele não engoliu a palavra de Jesus ainda, ele está ali atento, ouvindo, mas ele não crê. Jesus vai dizer que ele não creu daqui nos próximos versículos, né? E então ele também não recebeu. Nicodemos não entendeu. Nicodemos poderia contar com suas obras, poderia contar com a sua genética judaica, né? Ele podia contar com qualquer coisa, mas ele não está entendendo essa história de que eu preciso nascer de novo, e isso aí depende do livre-arbítrio do Espírito Santo, né? E só para onde quer, onde ele quer, né? Isso aí ele não engoliu. Muita gente não entende isso ainda hoje, né? Porque é difícil de entender mesmo, né? A gente, quando alguém nasce de novo, a gente procura uma explicação, não, mas bom, esse aqui aceitou, esse não aceitou, mas é o livre-arbítrio dele, né? Mas você não entende isso, porque como assim o livre-arbítrio? Porque o livre-arbítrio desse aqui é melhor que o livre-arbítrio desse aqui? Não foi o mesmo Deus que criou essa pessoa que criou essa pessoa, né? Então eu não sei por que um aceitou e o outro não aceitou. O fato é, nós não sabemos. Não adianta você invocar uma explicação, eu sei, é porque ele foi bem criado pelos seus pais, ou não, porque tem gente que foi muito mal criado pelos pais e aceita Jesus. É porque você não sabe por quê. É o livre-arbítrio do vento. O vento sopra onde quer, né? Então eu não sei explicar isso. Nicodemos não entendeu, e as pessoas até hoje estão aí procurando explicações. Deus sabe, Deus tem a explicação. Nosso papel, pregar. Pregue e ore, pregue e ore, pregue e ore. E tente convencer a pessoa. Mas, se ela vai nascer de novo ou não, você não sabe. Mas nós confiamos em Deus que vai acontecer, nós pedimos que vai acontecer. Agora, está nas mãos de Deus. A pessoa é responsável pela sua decisão, sim, ela é. Mas você não sabe. Você não sabe, Deus sabe, né? Não é uma loteria. Eu sei que não é uma loteria. Então é loteria? Não é. Deus sabe. Deus sabe como é. Nós não sabemos explicar. Nós temos que confiar que Deus sabe o que faz
e ele sabe quando as coisas vão acontecer e como vão acontecer. Então, o versículo 9 deixa bem claro que até aqui Jesus não falou, que Nicodemos não entendeu, né? E até aqui Jesus não falou da fé. Ele só está falando da ação do Espírito Santo. Você tem que nascer de novo, e isso não vem de vós, isso é dom de Deus, e não vem pela vontade do homem, mas pela vontade do Pai, que está em João 1,12, né? O novo nascimento é produzido por Deus. Mas existe uma parcela humana no processo da salvação, que é a fé. Jesus até aqui não mencionou a fé. Ele vai mencionar a partir daqui. É necessário crer, né? O versículo 11 em diante. Na verdade, te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Então tem um problema aqui. Eu falei, você tem que pregar e orar, mas o homem tem que crer, né? Ele tem que crer, e eles não creem. E, na verdade, como é que a pessoa vai crer? Ela crê pela palavra. O crer vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então é necessário que alguém pregue para a pessoa ouvir. Você não vai crer do nada. Ou ela vai ter uma visão, ela vai ouvir de alguém, ou vai ler na Bíblia, né? Ela tem que receber a mensagem. O crer vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10:17. Então, aqui Nicodemos ouviu. Agora ele tem a responsabilidade de crer. Ele não crê. Ele tem evidências claras de que Jesus é de Deus, por causa dos sinais. Ele falou no começo, né? Ninguém pode fazer esses sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Primeira coisa que Nicodemos fala no versículo 2 para Jesus. Nós não lemos, mas está aí, versículo 2. Mestre, sabemos que és de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais aí se Deus não estiver com ele. Bom, então a prova que Jesus é de Deus ele já tem. Prova material, milagres que Jesus fez. A mensagem da verdade que vem da boca de Jesus ele já tem. Você tem que nascer de novo. Agora a fé ele não tem. Porque Jesus disse: na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Parece que Nicodemos foi com muita boa vontade de falar com Jesus, mas Jesus ofendeu Nicodemos quando falou que você não pode entrar no reino dos céus do jeito que está. E Nicodemos se achava muito justo, né? Ele achava que talvez que Jesus até fosse bajulá-lo, né? Porque aqui está finalmente uma ovelha de verdade, né? Até agora só pescador, só prostituta. Não. Agora tem um membro do Sinédrio aqui. Não. Você está fora. Isso parece que ofendeu Nicodemos de certa maneira, né? Porque Jesus fala bem claramente: vocês não aceitam o nosso testemunho. Não aceitam. Que nosso testemunho, ele fala, na verdade te digo, nós dizemos o que sabemos. Quem somos nós aqui? Jesus era um, né? Por que não fala, eu te digo o que eu sei, né? Ele está falando nós, então tinha mais de um aqui. Eu creio que ele está falando eu, Jesus, e aqueles que pregam comigo, né? Os profetas verdadeiros do Senhor, como João Batista, por exemplo, né? Que pregava a mesma mensagem que Jesus, né? Então tem um grupinho aqui em Israel que está começando a pregar a verdade. E vocês não estão aceitando. Vocês não estão aceitando a verdade. Testificamos o que vimos e não aceitais o nosso testemunho, né? Muito claro. Então, os incrédulos não aceitam. Há dois grupos de pessoas, né? Os salvos e os incrédulos. Os salvos que estão pregando a verdade e os incrédulos, como Nicodemos. Então aqui tem dois nós aqui. Tem o nós do Nicodemos, quando ele fala no versículo 2, Rabi, bem sabemos que és mestre. Sabemos também é plural. Então tem Nicodemos e os seus. Tem um grupinho ali que sabe que Jesus é de Deus. Talvez não saiba que é o Filho de Deus ainda, mas ele sabe que Deus está com ele. Mas não aceitou a mensagem de Jesus. E tem um outro nós, que é Jesus e os seus, que estão pregando a verdade, e aqueles não estão aceitando. E assim somos nós hoje, né? Nós somos um grupinho
no mundo caído, no mundo que se opõe a nós, no mundo que considera aquilo que nós valorizamos, eles consideram como repugnante, né? Eu acabei de ler aqui Paulo falando dos efeminados, dos sodomitas, né? Falar que esses não vão herdar o reino dos céus. Isso é uma mensagem preconceituosa e repugnante para o mundo, mas é algo que está na palavra de Deus. Então você tem um grupinho ensinando essa mensagem que é considerada repugnante pelas pessoas do mundo. E nós estamos a isto aqui do ponto em que vão ser dadas ordens de prisão contra as pessoas que falarem aquilo que está escrito, porque o circo está sendo montado para isso, para nós sermos os vilões da história. Não se iluda, esse quadro não vai virar para nosso lado, a nosso favor, isso não vai acontecer, tá? Nós vamos a cada vez mais ser rejeitados, classificados como odiosos e intolerantes. Eles não vão tolerar a nossa posição, na verdade eles são intolerantes, porque nós convivemos com eles há milhares de anos pacificamente, né? Apesar de que houve perseguições sim por parte da igreja no passado, a igreja ligada ao Estado, né? Que nós sempre repudiamos a união, o Estado na mão da igreja nós sempre repudiamos por causa disso, porque a igreja perseguiu, né? Perseguiu os outros. Mas sempre houve um grupo separado, que não se misturou com o Estado e que não se misturou com o secularismo da sociedade. Esse grupinho separado sempre foi perseguido tanto pela igreja do Estado quanto pela sociedade secular, né? Que são os diferentes, né? São aqueles que andam na luz, e aí os que andam nas trevas se sentem mal, porque a luz dá um contraste muito grande com as trevas, né? A luz cega, a luz ela deixa envergonhados aqueles que não querem andar na luz, porque ela expõe as obras. O que Paulo fez aí, não fui eu que falei, né? Eu só li o que Paulo leu, o que Paulo escreveu, né? Isso é muito ofensivo, né? Isso expõe as obras más dos ímpios. Isso é luz. A luz expõe aquilo que estava nas trevas, né? Expõe não como uma coisa bonita, olha que amor bonito, né? Não é todo amor que é bonito, só a forma de amor que é sancionada por Deus nas Escrituras. Desculpe falar, né? Mas as Escrituras nos ensinam assim. Então por isso somos odiados. Aquele que for defender do jeito que está escrito vai ser odiado. Aquele que quiser fazer média vai ser exaltado pelo mundo, né? Aquele que falar não é bem assim, nós temos que aceitar todas as formas, né, e todas as coisas, esse vai ser beneficiado, esse vai ser exaltado, esse vai aparecer na televisão, né? Então, mas as Escrituras são um livro hediondo para aqueles que querem viver conforme as paixões deste mundo. Bom, mas nós não estamos preocupados com isso, eu espero. Nós estamos preocupados em servir a palavra, servir a Deus por meio da palavra, né? Então vamos ver o que a palavra diz. Jesus deixou bem claro o contraste luz e trevas, né? Versículo 12, ele fala: se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Olha só, está falando do novo nascimento, né? Novo nascimento para ele é coisa terrestre. Não, isso aqui é uma coisa simples. Você está aí todo chocado porque eu falei que você não vai entrar no reino dos céus? Paulo falou também uma lista de um monte de gente que não vai entrar. Você acha que isso aí é chocante? Você não está aceitando nem isso? Imagina se eu te falar outras coisas que eu sei, né? É o que Jesus está falando. Imagine se eu te falasse outras coisas, né? As coisas que eu conheço, as profundidades ali, né? Coisas inefáveis que ao homem não é permitido comunicar, como Paulo fala, né? Não é permitido falar, né? Coisas das profundezas de Deus, coisas celestiais. Mas aquilo que Jesus falou são coisas que nos foram entregues, a mensagem do novo nascimento foi entregue para a igreja para nós contarmos para os outros abertamente, né? Vamos falar isso, olha, todo mundo está indo para o inferno, menos quem nasceu de novo. Ah, mas não é possível, Deus não ia fazer uma coisa dessas, né?
Não pode ser, Deus não pode ser tão mal assim, né? Que Ele coloca uma pessoa no mundo só para lançar no inferno, né? Se ela não mudar, ela vai para o inferno. Olha, desculpa, esse mundo está amaldiçoado, você tem que saber disso. A mensagem é assim: o mundo está amaldiçoado e só um cego não vê, né? Só um cego não vê. Agora, antes de você começar a pensar que Deus é mau, porque tem muito sofrimento no mundo, que além do sofrimento todo que a gente passa aqui nesse mundo, ainda quando morrer a gente vai para o inferno, antes de você pensar que Deus é mau por causa disso, lembre-se do resto desse capítulo aqui, que Ele enviou o Filho dele para passar por tudo isso e ainda morrer, para que você não precise passar por tudo isso, né? E ainda ser lançado no inferno. Então existe a contrapartida que prova que não, Deus não é mau, que Deus é amor, e Ele vai provar isso daí. Mas antes ele fala assim, no versículo 13: ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Ninguém subiu ao céu. Quer dizer, não tem outros líderes aí para você seguir. Sou eu. Por quê? Porque eu desci do céu. Essa palavra que eu estou falando, eu falo porque eu conheço. Eu falo porque eu vi. Eu falo das coisas que eu vi, que eu sei. Não são coisas que alguém me contou. Eu estive lá. E ninguém mais esteve lá, está contando coisas aí. Buda não esteve lá. Fez as meditações dele e teve as suas visões ali. Mas ele não esteve no céu. Eu estive. Maomé, que dizem que é maior do que Jesus, não esteve no céu. Eu estive. Moisés não esteve no céu. Os judeus dizem que Moisés é maior do que Jesus, e que é maior até do que o Messias, que eles não aceitam Jesus, mas que o Messias que virá, mas Moisés é maior. Não, Moisés não esteve no céu. Agora ele está, né? Mas ele não veio, ele não desceu do céu. Eu desci do céu. Eu falo as coisas que eu conheço, né? Kardec não desceu do céu, Confúcio não desceu do céu, Zoroastro não desceu do céu. Não, Jesus desceu do céu. Essa é a diferença. Não preciso discutir religião com ninguém. A sua religião desceu do céu, veio um homem que desceu do céu para contar? A minha veio, né? Então, se a sua não veio, eu não estou muito interessado. Hebreus capítulo 1. Hebreus capítulo 1, versículos 1 a 3. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Todas as religiões são iguais. Não, se a sua não tem alguém que é como o Filho de Deus, que é o herdeiro de tudo, que fez o mundo, que é o resplendor da glória de Deus, a imagem da sua pessoa, e que sustenta todas as coisas pelo seu poder, e que purificou os meus pecados e agora está assentado à destra de Deus. Se a sua religião não tem isso, ela é fichinha, né? Ela não é nada. Não é nada, porque olha isso aqui. Eu quero isso aqui, não quero outro menos que esse. Se o teu líder, o teu guru, o teu Deus é menor do que esse aqui, eu não quero, porque eu já tenho esse aqui. Me mostra o maior. Se tem um maior que esse aqui, eu quero, mas não tem. É o nome colocado acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho e confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Então esse aqui é o maior de todos. Você não precisa ficar pensando, será que tem uma outra religião mais verdadeira? Olha, esse aqui é o que nós temos, o próprio Filho de Deus descendo dos céus para comunicar. E aí os outros ficam dizendo que os que vieram depois são maiores, né? Ou que vieram antes, que seja, maior que esse não tem. E aí ele diz no versículo 3, do capítulo 3, nem Moisés é maior que Jesus. Capítulo 3 de Hebreus: porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Não vou explicar essa parte aí da casa, está falando com a comparação do tabernáculo terrestre com o celestial.
Mas o importante é que ele, Jesus Cristo, é maior, é digno de maior honra e glória do que Moisés. Isso aí é escândalo para o judeu, mas eu amo os judeus, mas sinto muito. Jesus Cristo é maior do que Moisés. Bom, então é isso que você tem em João 3, versículo 13, né? Voltando aqui para João. João 3, 13, ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, né? Tem um finalzinho aqui, ele diz assim, o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Esse que está no céu não se encontra nos manuscritos mais antigos, tá? Algumas bíblias vocês vão ver isso entre colchetes. Versículo 14, e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Moisés levantou uma serpente no deserto. Que caso é esse? A gente conhece a história, vamos ver rapidamente. São poucos versículos ali em Números capítulo 21. Números 21, 5 a 9. Jesus está dizendo que essa serpente aqui é um símbolo de Jesus Cristo. Um pouco estranho Jesus usar uma serpente como símbolo do Filho de Deus, né? A gente pensa em serpente como símbolo do pecado, do diabo, né? A serpente do Éden. Aqui, a serpente tipifica Cristo. Podia ser um cordeiro, né? Por quê? Por que uma serpente? Capítulo 21 de Números, versículos 5 a 9, acho que é isso. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos neste deserto? Pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem fastio deste pão vil. Pão tão vil, é o maná, né, que Deus mandou cair do céu para alimentá-los no deserto, estão chamando de pão vil. Aqui está falando Miserável. Esse pão simboliza quem mesmo? O pão que desce do céu e dá vida, quem? É o corpo de Cristo. O pão que desce do céu e dá vida aos que estão no deserto é o símbolo de Jesus Cristo. Eles estão falando que Jesus Cristo é vil, é um pão vil, é miserável, né? Olha o tamanho da blasfêmia. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes que picaram o povo e morreu muita gente em Israel. Por isso o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós estas serpentes. Então Moisés orou pelo povo e disse o Senhor a Moisés: faze-te uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo o que, tendo sido picado, olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste, e sucedia que, picando alguma serpente a alguém, quando esse olhava para a serpente de metal, vivia. Pronto, então aqui acaba essa história e já vai continuar com outras histórias. Rápido, poucos versículos ali no Velho Testamento, muito importante. Porque você tem um povo morrendo, porque tem um veneno no seu corpo, um veneno injetado pela serpente. Nós temos um veneno no nosso corpo desde a nossa nascença, já vem na semente do homem com a mulher, já vem esse veneno do pecado, herdamos esse veneno conosco, e ele produz a morte, e todas as pessoas do mundo estão infectadas com esse veneno, não tem ninguém que nasce sem esse veneno, o único que nasceu sem esse veneno foi Jesus Cristo, porque ele não é semente do homem, ele é do Espírito Santo, mas aqueles que nascem da semente do homem com a mulher, eles têm esse veneno, e esse veneno causa a morte. E eles, para se livrarem dessa morte, não tinham uma cirurgia, eles não tinham que pagar alguns sacrifícios ou fazer uma caminhada com uma cruz nas costas até o Egito, sei lá onde. Não, eles tinham que só olhar para uma serpente numa haste. Eles tinham que olhar para a estátua de uma serpente de metal em uma haste. E aí eles eram milagrosamente curados. Quem não quisesse olhar, sua liberdade, né? Sua escolha. Você não quer olhar? Não olha. Ah, não acredito nisso. Isso aqui tá fácil demais, né? Eu estou morrendo aqui e você me manda olhar para uma serpente que está ali? Não. Eu quero um médico, né? Faça alguma coisa.
Se fosse agir assim, ou eu vou resistir, porque eu sou forte, eu vou conseguir, ia morrer. Hoje em dia é a mesma coisa. A pessoa está infectada, mas tem assim, olha para Jesus Cristo na cruz. Do mesmo jeito que a serpente foi erguida, o Filho do Homem será erguido numa cruz, e aquele que olhar para ele vai ser salvo. Olha para Jesus. Não, mas isso está muito fácil. Não, isso aí não, né? Me diz uma coisa difícil para eu fazer, que eu faço qualquer coisa. Quais mandamentos eu tenho que guardar? Não, você tem que esquecer esse negócio de mandamento que não vai adiantar para você, e você tem que olhar para uma serpente numa haste. Essa serpente numa haste é Cristo pendurado no madeiro. Por que a serpente simboliza Cristo? Aquele que não havia pecado, Deus o fez pecado em nosso lugar, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus, né? Romano diz isso. Cristo se fez pecado em nosso lugar, para que o nosso pecado fosse cravado numa cruz, para que eu agora pudesse ser feito filho de Deus sem pecado. Minha culpa, meu fardo, minhas maldades todas lançadas sobre Jesus. Jesus é castigado, meu pecado é castigado em Jesus. Então Jesus ali se tornou pecado em nosso lugar. Não é um pecador, mas ele se torna pecado, ele é feito pecado em nosso lugar para pagar o nosso pecado. Creio que por isso o símbolo da serpente, né? E Gálatas fala também, Gálatas 3,13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Jesus foi um maldito pendurado no madeiro. Bíblia falando, não sou eu, tá? Palavras são duras, mas é palavra da palavra de Deus. Jesus foi um maldito pendurado no madeiro, para que você não fosse mais maldito. Então ele recebe a maldição sem merecer, para que eu que merecia não receba. E agora sou santificado, sou justificado. Maravilhoso o Evangelho por causa disso. Essa serpente erguida numa haste. E basta olhar, basta crer. Crer implica em não perecer. Não perecer implica em crer, quer dizer, para não morrer, tá tudo bem, você está me dizendo assim: olha, você está morrendo, você não quer morrer, então olha para lá. Mas tudo bem, se eu olhar eu vou ser salvo. Tem algum outro jeito de ser salvo sem olhar? Tudo bem, se eu crer em Cristo eu sou salvo. Agora o outro que não creu também tem um outro jeito dele ser salvo, né? Ou será que a salvação é ser e somente se for olhar para Jesus, né? Não tem outro jeito, é somente ser, né? Olhar para Jesus. Quem for matemático vai saber, né? Se isso, então aquilo, se aquilo, então isso, sei somente aquilo. Você vai ser salvo se e somente se você crer em Jesus. Não tem outro jeito. Jesus diz, porque ele diz em João 3, e aí ele fala no versículo 18: quem crê nele não é condenado. Isso eu já sei, creu não é condenado. Mas e quem não creu, tem um jeito? Não, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então não adianta, mas ele é um espírita tão caridoso. Ele crê que Jesus é o Filho de Deus, Deus encarnado, que morreu pelos seus pecados e ressuscitou. Não, isso não, porque para o espírita não existe expiação. Cada um paga o seu. Cada um paga o seu, então vai pagar o seu. Só que você não paga reencarnando, não, tá? Você paga indo para o inferno. Então se você quer pagar o seu, vai ser no inferno. Você tem que confiar em alguém que paga o seu. Então se você não crê nisso e não quer olhar para a serpente na haste, então você vai pagar o seu, você vai perecer. É isso que ele está falando aqui. É isso que ele está falando aqui. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Eu pulei João 3,16, né? Eu pulei intencionalmente só para comunicar essa de que não tem outro jeito, mas a gente vai voltar agora para o versículo 16. Mas o fato é, tem que crer.
O que é crer? Crer é acreditar, é concordar e é confiar nele. Eu acredito que ele é quem ele diz ser, eu concordo com a mensagem dele e eu confio nele como meu Salvador. Isso é crer. Crer não é se comprometer a obedecer. Eu prometo que eu vou obedecer Jesus de agora em diante. Essa promessa não vale nada, porque amanhã você já quebrou a promessa. Eu prometo que de agora em diante eu não peco mais. Não funciona assim. Você tem que esquecer você na hora de ser salvo. Você não consegue, você já tem que chegar nessa conclusão. E você tem que olhar para a serpente na haste. Não tem outro jeito de você ser salvo. Então esquece esses votos. O voto você pode fazer depois. Eu quero servir a Jesus com mais fidelidade, eu quero consagrar minha vida a Deus. Mas isso é um filho de Deus consagrando a vida para o seu pai. Você não se transforma em filho de Deus porque você consagrou a vida de um incrédulo. Eu sou um ímpio, eu quero consagrar minha vida para Jesus. Jesus não quer a vida de um ímpio, ele quer um filho. Então você vai crer em Jesus e vai nascer de novo. Aí você consagra a sua vida de filho para Jesus, né? Mas para ser salvo é fé. A gente não pode acrescentar outras coisas, né? Você tem que fazer esse curso aqui na igreja. Aí você tem que, se você mostrar que obedeceu direitinho, não tem essas coisas. Você tem que ver se existe uma inteireza de coração. Integridade de coração em quê? Em crer em Jesus. Em largar as outras filosofias, os outros conceitos. Não, isso aí tem que remover tudo da tua cabeça, de quem você achava que era Jesus antes. Não, agora eu tenho uma outra visão. Essa é a conversão, a mudança de mente, a metanoia que alguns falam. Esse é o arrependimento para a conversão, é este. Eu me arrependo daquilo que eu achava que eu era, que Deus era e que Jesus era, e eu agora enxergo que eu sou um perdido pecador, que Jesus é o Filho de Deus e é só por Ele que há salvação. Esse é o arrependimento para a salvação. Os outros arrependimentos dos seus pecados todos, o remorso você vai ter, né? Eu andei no pecado até aqui, tudo bem, mas você prometer que vai obedecer a Deus, né? Vou consagrar todas as áreas da vida, vou confessar todos os meus pecados. Você não sabe quais são todos os seus pecados, você vai aprendendo com o tempo, né? Mas é claro que existe uma mudança no coração, existe um remorso pelos seus pecados, sim. Mas o que é chave para a salvação é você crer em Jesus ou não crer. Senão, vai chegar uma pessoa aqui que tem um monte de vícios e você vai falar: olha, larga a tua bebida, larga a tua droga, larga a tua prostituição, não sei o que lá. Quando você largar tudo, você volta aqui e a gente conversa. Não é assim, né? Não é assim. Você mostra que existe uma salvação em Jesus Cristo pela fé. Se a pessoa nascer de novo, Deus vai trabalhar nela para ela ir largando as coisas, né? Alguns rápido, outros vão levar mais tempo, mas vai haver uma mudança de sentimento na pessoa, claro, com relação a esses pecados. A gente já falou sobre isso. A vida nova, o crer verdadeiramente, ele vai gerar um comprometimento com o tempo, né? Vai gerar. O crer de verdade vai gerar uma pessoa comprometida, mas o comprometimento é depois do novo nascimento, não é antes, né? Ele é uma consequência do novo nascimento, ele não é a causa. Versículo 16 então: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O versículo que a gente decora desde criança, a gente obriga nossos filhos a decorarem, né? É bom decorar esse versículo, mas a gente tem que entender que não é só um credo, né? Você decora e recita, aí eu vou ter que ficar recitando isso para ser salvo, né? Você tem que entender a mensagem, tem que crer de todo o seu coração e você vai ser salvo, você não vai perecer. Deus amou o mundo. O que é amar? Amar não é ter afinidade, amar não é gostar, amar não é ser atraído por Ele, amar não é admirar, não é se alegrar com Ele. Olha como Deus se alegra com o mundo. Não, Deus odeia isso que está acontecendo aqui. Deus tem afinidade com a gente? Ele não tem afinidade nenhuma quando nós éramos ainda pecadores. Paulo diz: Deus nos amou sendo nós ainda pecadores, quando éramos ainda inimigos de Deus. Então não tinha nada aqui que atraísse os olhos de Deus. Olha como você é especial, porque você é tão especial que Deus prefere morrer por você do que viver sem você. Já viu essa frase? Você é tão especial que Deus prefere morrer por você do que viver sem você. Como sou o máximo, né? Eu sou o máximo. Não,
tem nada em você que atraia a atenção de Deus, ou que justifique o amor de Deus ou a morte de Cristo por você. Mas, mesmo assim, Ele te ama. Mesmo assim, o quanto Ele amou, quanto a ponto de enviar seu Filho único, unigênito, para ser levado a uma cruz e ser pendurado como se fosse uma serpente, maldito por você. Esse é o tamanho do amor de Deus. Então, se alguém começar a falar, Deus é mau porque tem muito sofrimento no mundo, olha, você não sabe o que está falando, porque esse Deus mandou seu próprio Filho para vir sofrer por muito mais do que você está sofrendo e ser pendurado maldito no madeiro, para que você não esteja aí falando essas besteiras, para que você tenha uma saída na sua vida. Mas você não quer, você prefere comprar a ideia da televisão, do mundo, que fica falando que esse Deus é mau, que esse Deus não existe, que isso, aquilo, que você é uma coisa, que você nasceu do nada por acidente, que você vai morrer, vai acabar, ou que você vai ficar reencarnando aí, palavras, um monte de palavras bacanas que soam muito inteligentes, né? E você sabe que é mentira, mas você prefere se agarrar nisso porque você não gosta da serpente pendurada numa haste. Essa mensagem te é repugnante, tá? Mas essa é a verdade. Então é isso que aconteceu. Deus amou dessa maneira o mundo. Quem Deus amou? Deus amou o mundo. O que é o mundo? Alguns acham que o mundo é só algumas pessoas. Existe toda uma discussão na teologia a respeito disso. Deus ama todo mundo, ou Ele ama só os eleitos? Olha, eu vou nesse sentido, eu vou invocar aqui um escrito do João Calvino, já que a discussão passa pelo calvinismo. O comentário do Calvino a respeito de João 3,16 diz o seguinte, eu vou citar ele. João usa o termo todo aquele, aqui, né, todo aquele que nele crer, todo aquele, para convidar todos indiscriminadamente a participarem da vida e cortar todas as desculpas dos incrédulos. Quer dizer, ele convida todos para que ninguém tenha desculpa. Então o mundo aqui são todas as pessoas, na opinião do Calvino, e eu concordo com ele. O mundo aqui são todas as pessoas. Pois, apesar de que não há nada no mundo que seja digno do favor de Deus, ainda assim Ele convida todos os homens, sem exceção, à fé em Cristo. Então, o mundo aqui é fácil de ver que representa, eu enxergo assim, muita gente acha que não, mas eu enxergo assim, para mim está muito claro que o mundo são todas as pessoas, porque o mundo aqui no contexto é o mesmo mundo que vai aparecer no versículo 17, que vai aparecer no versículo 19, olha só. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo. Deus enviou o Filho aonde? Para quem? Para todas as pessoas. Ele não falou só com o crente, ele falou com todo mundo. Não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo para ele. Esse é o objetivo. Deus não tem prazer na morte do ímpio, Ele quer salvar o mundo. Mas Ele veio para o que era seu, mas os seus o rejeitaram. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Se ele tivesse vindo só para se apresentar para os seus e não para todo mundo, esse versículo 18 não faria sentido, né? Todo mundo creu, né? Todo mundo creu. Não, mas não é que todo mundo creu, ele veio para todo mundo, mas nem todo mundo creu. Versículo 19, e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas que a luz, porque as suas obras eram más. Então ele veio para todo mundo, sabe? Nem todo mundo o aceitou. Sim, a expiação só é feita pelos que creem. Ninguém do mundo vai ter seus pecados expiados se não crer em Jesus Cristo, né? Eu tenho uma teologia mais calvinista, sim, mas nesse versículo aqui, nesse texto, eu creio que mundo é mundo. Ele oferece salvação para todo mundo, para que todo mundo fique indesculpável. Você tinha ali a luz de Cristo brilhando e você rejeitou. Você rejeitou. Então você vai ser condenado porque, além de você ser um pecador, ainda você não quis olhar para a serpente. Assim como aqueles no deserto que morreram, você também escolheu perecer pelos seus próprios pecados. Bom, eu vou encerrando por aqui, irmãos. Vamos encerrar com uma oração. Mas essa história aí, ela é fascinante. Ela
ela está além da nossa imaginação e compreensão nas profundezas desse texto curto aqui de João 3. E eu creio que a gente vai passar a eternidade vasculhando as verdades do Evangelho e da pessoa de Cristo e de sua obra na cruz. Mas uma coisa não pode ser negada: quem crê nele vai ser salvo, quem não crê não vai ser salvo. E ele é o caminho, a verdade e a vida, o caminho para a vida eterna. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós louvamos o Teu nome por teres enviado o Teu Filho Jesus Cristo, Filho unigênito, para morrer em nosso lugar. Obrigado porque Jesus andou entre nós e as Suas palavras foram registradas e preservadas para nós até hoje. Nós podemos contemplar a beleza desse Evangelho agora e o Senhor nos iluminou. E eu não sei porque eu criei, eu não sei porque os irmãos que estão aqui creram, mas o Senhor nos alcançou e nós cremos, e por isso somos salvos, ó Deus. Obrigado por isso, Deus. Obrigado porque o Senhor nos iluminou, o Senhor nos convenceu da verdade do Evangelho. Não fomos duros de coração contra essa verdade, e estamos aqui para agradecer, para reconhecer que nós não podemos ser salvos por nós mesmos, mas que Tu és a nossa salvação. Queremos anunciar isso para os outros, queremos divulgar essa verdade para todas as pessoas, e pedimos a Tua mão, o Teu poder sobre eles para a salvação, Deus. Abençoa essa igreja, abençoa os irmãos, abençoa o culto que teremos à noite. Em nome de Jesus, amém.